A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma segunda-feira abençoada para todos, uma semana abençoada, que Deus abençoe vossos lares, vossas famílias, vossos filhos e vossos projetos e sonhos em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no nosso Momento Bíblia, no que está escrito no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1 ao 3. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Repetindo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, a fé é algo tão tremendo na nossa vida que hoje nós vamos falar sobre fé. Pela fé, Paulo, mesmo depois de morto, o seu testemunho até hoje causa impacto, para você ver o tamanho da importância da fé. Pela fé, José do Egito seguiu a vontade de Deus em vez da sua, sofreu perseguições, foi vendido pelos próprios irmãos, mas no fim José tornou-se governador do Egito. Ele não via isso, ele não sabia que ele ia se tornar. Olha a bênção que tinham reservada para ele, mas ele creu, ele teve convicção que Deus ia fazer algo na vida dele. Ele creu que a voz de Deus é a voz da verdade e é o melhor para ele. A fé ela tem esse efeito de trazer isso na nossa vida. Nós vimos que, nós vamos ter um exemplo, se a gente ler mais para frente, nós vamos ver a fé de Abraão. O que Abraão fez. Abraão não sabia o que teria naquela terra, mas ele creu que tinha uma terra prometida para ele. E assim Abraão vai e segue em frente. Queridos, então nós temos muito testemunho disso, de fé para a nossa vida. Porém, muitas das vezes nós temos fé no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, força, confiando em pessoas, mas não confiamos em Deus. Deus nunca disse que ia ser fácil, mas Ele nos prometeu chegada. A chegada é certa. E outra coisa muito importante, Deus sempre promete que está conosco. Ele disse que vai estar conosco em todos os momentos. Então não preciso temer o meu momento, a adversidade que eu passo. Eu preciso ter fé. Muitas das vezes nós achamos na nossa lógica humana e na nossa forma humana de ser que o melhor fazer é seguir nossos caminhos. Mas como a Bíblia nos diz, o nosso caminho leva à morte. Nós precisamos seguir o caminho de Deus, a voz de Deus para nossas vidas. Deus tem o melhor para mim e para você. Todo aquele que a quem Deus fez alguma promessa na vida dele, ele não foi frustrado. Ele não foi decepcionado. Deus fez grandes coisas na vida dele. Deus deu a sua vida por nós, amados irmãos. Nós precisamos ter fé. O problema é que muitas das vezes nós só acreditamos quando começamos a ver as coisas se realizarem ou quando acontece. Mas a verdadeira fé é crer. Eu não vi Jesus voltar, mas eu creio que Ele vai voltar. Eu não vi Jesus abrir o mar, mas eu sei que Ele abriu, eu creio que Ele abriu. Eu ainda não vi o céu, mas eu creio que eu vou morar lá. E é por essa convicção que eu vivo. É por essa fé que nós temos que viver. Eu ainda não vi o meu milagre. Eu não vi ainda o meu propósito. Eu não vi ainda o meu trabalho prosperar. Eu ainda não vi a minha família. Eu ainda não consigo enxergar um esposo, uma esposa. Você que é solteiro. Mas você tem que acreditar que Deus vai fazer. Porque um dia eu acreditei. E hoje eu tenho meu lar, meu trabalho, minha família. E tenho projetos de Deus na minha vida. Como você tem na sua. Mas nós precisamos ter fé. Que a fé venha ser a base da nossa vida. E é fé em Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanece para sempre. Que Deus abençoe nosso dia, nossa família e nos dê uma semana abençoada com essa palavra do Senhor para nossas vidas.